Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Pois é, e agora vamos falar sobre um assunto das joias do Flamengo que estão aí na mira de outros clubes. O Natan, o principal assunto da semana, tá na mira do Bragantino para um empréstimo, mas assim, o Flamengo quer fazer, só que tá num impasse aí por conta de exigências com o Porto Vitória, que é o clube do Espírito Santo que detém 40% dos direitos econômicos do zagueiro. O Flamengo tem 60% e agora o Flamengo foi lá, conversou, pediu que o Porto Vitória cedesse mais uma parte para que o Flamengo pudesse negociar com o Bragantino. E o Bragantino agora está vendo direto com o Porto Vitória, está nesse impasse e está num rolo danado para a gente ver se o Natan vai ou não. Mas o de fato o Flamengo quer essa negociação rápida com o time do Espírito Santo para conseguir emprestar e vender o Natan no fim do empréstimo por uma obrigação, caso ele faça determinado número de jogos, se não me engano são 20 jogos, jogando pelo menos 45 minutos, eles podem comprar por 22 milhões de reais, o que eu acho pouco, o que a gente volta no assunto de que o Flamengo tá, que a Paulinha falou mais cedo, o Flamengo tá numa situação que vai vender jogadores que poderia segurar e vender por mais dinheiro, passando a preço de banana, como a gente costuma dizer, né, Paulinha? Cara, esse valor do Natan, para mim, foi um balde de água fria. Eu critiquei bastante. Acho um valor irrisório. A gente está falando de uma das maiores potências, né? Porque, assim, se a gente fosse avaliar antes da revelação do Natan e do Hugo, né? A gente fala muito de Lázaro, né? Que eram os mais famosinhos da base, vamos botar assim. Lázaro, Daniel Cabral, né? Falava muito desses jogadores. Quando teve a pandemia, o surto da Covid, e aí os meninos assumiram a responsabilidade, muita gente que não acompanha o Sub-20 pôde conhecer, né, realmente os jogadores, as joias, ver o potencial de cada um. E aí o olho brilhou para dois, Natan e Hugo, né? Que chamaram muita atenção. O Noga também, que é muito bom zagueiro. Mas, assim, quando eu falo o olho brilhou, porque foram os dois que foram pro profissional. Então, a gente já ficou assim, opa, tem muita qualidade aí. E o Natan, ele demonstrou tanta, e eu vou dizer, frieza, no sentido de, tipo assim, o manto não pesou. Todas as vezes que o Natan foi exigido, o Natan teve a frieza necessária, sendo tão novo, de segurar o rojão, assumir a responsabilidade e dar o melhor dele em campo. Sabe? Então foi uma surpresa muito grande. E o Natan só tinha a crescer, né? E aí a gente falou até no resenha de ontem, né, sobre dar mais oportunidade para os meninos treinarem com o profissional, de terem contato com jogadores mais experientes. O que esse menino não poderia crescer convivendo com um Rodrigo Caio da vida? O que o Ramon não pode crescer convivendo com um Felipe Luiz da vida? É por isso que eu falo que esses jogadores, assim, que estão chamando mais atenção no profissional, que estão tendo essa frieza de atuar numa boa, sem sentir o peso do manto e tudo mais, mereciam essa oportunidade não para sair jogando na fogueira e queimar as etapas no processo de transição, como foi feito com o Lincoln, né? Que eu sempre dou o Lincoln de exemplo. Mas os meninos irem aos poucos, convivendo com os profissionais, convivendo com os jogadores experientes, pegando as dicas, os conselhos, se aprimorando, o que eles não têm a crescer, o que eles não têm a desenvolver, e poderia dar muitos frutos para o Flamengo lá na frente. Quando o Rodrigo Caio lesionou, que ficou aquele tempo afastado, o Natan chamou tanta atenção, gente, que a gente com o elenco, com Gustavo Henrique e Léo Pereira, que foram contratados para a temporada. Não foram baratos. Né? O Gustavo Henrique a gente veio sem gastos, né? Porque ele tinha resolvido lá com o Santos, e o Léo Pereira foi a segunda contratação mais cara do Flamengo para a temporada. E o Léo Pereira veio para substituir o Mari, né? Ele veio com o status de substituir o Mari. A gente tendo eles dois,
a gente pedia o Natan de titular. Quando o Rodrigo Caio voltou, em meio aos problemas que a gente viu o Léo Pereira e o Gustavo Henrique tendo, a maior parte da torcida pedia o Natan ao lado do Rodrigo Caio como a dupla de zaga fixa e titular. Então, você está pegando uma das maiores promessas, que não é só promessa, porque está demonstrando, né? Está dando retorno, e está vendendo a preço de banana, que você podia segurar mais uma temporada e vender muito melhor. Porque se ele continuasse nessa pegada, assim como o Hugo... Paula, falhou na Copa do Brasil? Falhou. Falhou em jogos importantes? Falhou. Mas a temporada do Hugo foi muito boa. Ele teve muito mais pontos positivos do que negativos. Foram falhas pontuais. Salvou o Flamengo em muitas oportunidades. Foi o jogador que mais atuou no Campeonato Brasileiro, né? Foi o goleiro que mais atuou. Fez um monte de milagre, né? Salvou o Flamengo em diversas oportunidades. Então, o saldo é muito positivo, né? Da mesma forma como eu acho que não vai dar para segurar o Hugo muito tempo. Ele continuando, né? Evoluindo. E aos poucos, eu acho importante essa troca com o Diego Alves, que é um goleiro mega experiente. Daqui a pouco a gente vai negociar o Hugo, não vai segurar muito tempo. Por quê? Tem muita qualidade. O Natan, a mesma coisa. Eu acho um valor muito irrisório. Eu acho que tá doando o jogador. Vai sair de graça, entendeu? Porque tem muito potencial. Tá com a corda no pescoço? Tem que tentar ajustar de outras formas, entendeu? Aí a gente volta no que a gente estava discutindo. Negocia um Vitinho. Foi o que eu falei aqui no resenha de anteontem, se eu não me engano. Quando a gente estava falando do Rafinha, já vou concluir, que eu estou me estendendo. Que eu estava falando que eu não acho o Rafinha caro. Que para mim, caro é você manter o Vitinho, o Michael, o Léo Pereira, que custaram caro para vir, até hoje não deram resultado, pesam na folha salarial, e isso para mim é caro. O Flamengo gasta um dinheiro forte em jogadores que foram caros, vieram por valores altos, não renderam e pesam na folha salarial. Isso para mim é caro. O Rafinha, por exemplo, não seria por tudo o que deu de retorno, pelo jogador que é, pela importância que tem, pela liderança que tem, né? Não é só dentro das 4 linhas, mas também fora. E tudo que o Rafinha agrega e tudo que ele deu de retorno, para mim, não é caro se você botar na balança com os outros jogadores que você banca. E eu avalio o Natan da mesma forma. Eu acho um valor irrisório para um garoto que é uma promessa, se você pode tentar negociar outras peças que são caras. Manter o Michael hoje é caro. Manter o Vitinho hoje é caro. Manter o Léo Pereira é caro. Vender o Natan por esse preço? Me desculpa, é ridículo. E aí, Nazário? É exatamente isso que a Paulinha falou, né? Faltou aí um pouquinho de sensibilidade, até porque não tenho dúvida de que ele vai fazer, se caso concretizar a negociação, tenho dúvida que ele vai fazer uma excelente temporada no Bragantino, mas é aquele detalhe. Uma coisa é você fazer uma boa temporada no Bragantino, outra coisa é você fazer uma boa temporada no Flamengo, sendo campeão, conquistando o campeonato, tendo maior visibilidade. Cortando rapidinho. Fez uma boa temporada no Goiás, né? Foi revelação do campeonato, chegou aqui. Exatamente. E aí, por exemplo, aonde ele iria aparecer mais que não vai aparecer no Bragantino? O Flamengo vai disputar a Libertadores. O Flamengo daqui a pouco vai disputar a final com o Palmeiras. Ou tem algum idiota que acha que esse jogo não vai ter uma visibilidade em nível mundial. Então, tudo isso é uma vitrine. Isso não vai acontecer com o Bragantino, porque ele vai disputar o Campeonato Paulista, vai disputar a Copa do Brasil e vai disputar o Brasileiro. Ponto. No Flamengo, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Carioca agora. Né? Só aí eu estou falando de 4. Aí tem Recopa, tem Supercopa. São 6 competições que a vitrine é muito maior. E aí é exatamente o que a Paula falou. Podia segurar o cara por mais uma temporada, de repente o cara teria chance de ir pelo Flamengo para a seleção olímpica, que tem idade, e aí vai, morde aí, de repente, uma medalhazinha de ouro, aí o passe do cara, Olimpíada, o passe do cara vai lá em cima, aí o Flamengo vai vender
muito mais caro na outra temporada. Faltou sensibilidade, acho que faltou um pouquinho de avaliação futura. Ah, não, a gente está precisando, ok que a gente está precisando, mas tem que pensar um pouquinho mais. Você está precisando, mas não precisa vender a preço de banana, porque você nem vai resolver o problema interno com o dinheiro que vai entrar, não vai te dar um oxigênio favorável o suficiente e vai dispensar uma peça que está em crescente. É exatamente isso que a Paula falou. O cara começou naquela fogueira contra o Palmeiras, naquele ambiente todo louco de vai ter jogo, não vai ter jogo, e enfrentou o ataque principal do Palmeiras na casa dos caras, não arregou, jogou super bem, falhou em alguns jogos? Falhou porque todo mundo falha, o cara não é robô, mas tem personalidade, tem uma regularidade sensacional, tem um senso de posicionamento muito bom. Aí tem jornalista que fala que não é isso tudo, que não sei o quê, mas tem gente que gosta de falar um monte de besteira, né? Mas, para mim, o cara é um mega jogador, está no caminho certo, vai ficar, se ficasse mais na história, ia ficar na história do Flamengo, ia colocar o seu nome na história do Flamengo como mais um grande jogador de defesa nos anais do Flamengo.